Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a Isaine Barros, sou técnica em agropecuária e técnica de campo do projeto Bahia Produtiva pela COFASP. Hoje a gente vai falar um pouco com um tema voltado para pequenas atividades que podem viabilizar a produção, a criação de galinhas, né? Principalmente as galinhas caipiras. E diante disso a gente vai demonstrar algumas práticas que a gente deve fazer, práticas simples que podem diferenciar o jeito com que a gente cria os nossos animais, melhorar o bem-estar dos animais e, por consequência, né, melhorar a produção, seja de carne ou de ovos. A gente vai focar um pouco na questão do manejo sanitário e no manejo preventivo de doenças, né? Que são duas bases muito importantes para que a gente possa desenvolver uma boa criação e produção. Aqui a gente tem um aviário, né? E ele se encontra num estado meio complicado, né? De questão de tratos, mas que ao longo do tempo a gente vai desenvolver algumas práticas aqui que vocês vão ver que são bem simples e que podem fazer toda uma mudança. Inicialmente, as pessoas elas costumam muito a se questionar sobre a questão da importância da cama, né, do aviário. Digamos que não necessariamente a gente precisa ter a cama em todos os aviários. Há várias produções que não há cama, mas e tem areia também, mas ao menos a gente tem que ter algumas medidas, né, simples, fitossanitárias, que podem viabilizar essa questão, que é a questão aqui que a gente vê muito acúmulo de restos de comidas, né? A gente percebe que jogou-se comidas, capucos aqui, frutas, mas aí aqui deveria ter uma limpa frequente. Se não todos os dias, que o ideal seria de todos os dias ao menos passar uma vassoura, mas pelo menos 2 dias na semana, né? E assim a gente fazer a limpa. Então, diante disso, a gente também observa a questão dos reservatórios, né? Tem a questão de comedouros simples, que a pessoa com material que tem em casa mesmo desenvolveu. Isso é um problema? Não é um problema, né? Tem os comedouros específicos para a área, mas a gente sabe que normalmente nas criações caseiras que a gente tem, a gente sempre dá um jeitinho de estar arrumando um reservatório, né? Uma vasilha. Mas é ideal a questão sempre da questão de limpeza e principalmente que esse material ele tivesse numa área suspensa. Por quê? Porque, como vocês podem observar, junto com a alimentação, já tem resíduos aqui de fezes, de palhadas, de terra. Isso daqui não é bom, porque a galinha ela vai vir aqui e vai acabar se alimentando, junto com o milho, desses dejetos aqui que podem ocasionar em muitas doenças. Então, o ideal seria que ele tivesse suspenso, né? Ou se a pessoa não quisesse fazer tipo uma barricada, mas pegasse alguns blocos, né, e colocasse suspenso, algumas tabletes, algumas tábuas e podia fazer esse suspensório aqui, como a gente já fez em alguns outros vídeos, né, que são bem simples. Trago também aqui a questão dos bebedouros. A gente percebe aqui que já há alguns dias aqui que foi lavado. E aqui já tem um acúmulo de terra, né? E aqui já tem ninho. Então, mesmo que a pessoa venha aqui e coloque água, mas se tiver com esses dejetos aqui, é a mesma questão do comedouro, né? Aqui é um lar muito propício para bactérias e fungos. Salientando que o fungo é um dos principais responsáveis, né? Fungos e bactérias pelas doenças das aves. Além também dos vírus, né? As principais doenças de aves são causadas pelos vírus. Então é muito interessante que a gente tenha um ambiente limpo, né? E que não seja propício para essas doenças se desenvolverem. E ainda, se tratando de um clima que a gente está agora, que é o chuvoso, né? O clima chuvoso é um clima muito propício para as doenças, principalmente para bactérias. E aí é muito interessante a gente estar falando sobre isso. E aí outra questão também que vocês podem observar é essa questão, né? De paus, tem alguns materiais aqui de plástico. E aí tudo isso daqui as aves elas podem consumir, né? E aí pode obter até materiais cortantes que a pessoa ao vir manusear aqui pode estar se ferindo também, pode estar se cortando. Então é muito interessante que a gente sempre faça essas limpas, porque já está um acúmulo bem grande de dejetos aqui e isso daqui não é interessante.
tanto para a questão visualmente, tanto até para as pessoas que tendem a querer comprar um animal, né? Muitas pessoas, elas também fazem essa questão de fiscalização, de estar indo até o local, observar, e aí não é interessante observar esse tipo de coisa, né? E aí a gente parte para aqui também, para vocês observarem que tem essa questão também dos lugares onde as aves, né, elas ficam, elas sobem, elas descansam, e aqui seria interessante que tivesse um suporte maior, né? Aqueles suportes que ficam normalmente pode fazer de flecha também, de flecha, que as galinhas elas possam estar se movimentando, ao invés de só um auxílio desse daqui, porque aí quanto mais elas tiverem tempo e lugares para elas estar se movimentando, para estar se distraindo, para estar debicando, seria muito melhor, porque evitaria até a questão do estresse, né? Então agora a gente vai fazer uma pequena limpezinha aqui, e aí vocês vão observar algumas diferenças, e a gente já vai trazer algumas alternativas aqui do que fazer para melhorar esse sistema aqui de criação. Então, a gente agora vai começar com a limpeza dos bebedouros e comedouros, porque não adiantaria nada a gente também fazer a limpeza ali, que é alguns entulhos, fazer a limpeza de alguns materiais que tem ali, e não limpar o bebedouro e o comedouro, né? Que é onde as aves vão beber e vão se alimentar, e onde tinha muita excreção e resto de alimento já de vários dias, causando muito sujeira e limo. Então, a gente vai fazer um processo aqui de limpeza muito simples. Vai pegar a bucha mesmo, aquelas de lavar prato. Já passei água, com água sanitária e sabão. Vou utilizar esse sabão aqui mesmo, normal, de lavar a louça, neutro. É água sanitária e água limpa também, tá, gente? Não adianta nada se é água suja. Então, vamos lá. Com auxílio aqui da bucha, tirar a parte da sujeira, jogar a água aqui. Esfregar bem, olha o tanto de limo que tá saindo. E aí é uma coisa bem simples, que a gente pode desenvolver. Passa aqui. Só com a parte de fibra aqui da bucha, a gente já consegue tirar muita sujeira. E aí, quanto tempo a gente tem que fazer isso? Pelo menos uma vez na semana. A gente tem que lavar bem todo esse material aqui, porque não adianta nada a gente ficar gastando rios e rios com remédio, comprando aves de raça, sendo que a gente não tem os aparelhos de trabalho, esses materiais limpos aqui. Aqui é a casa das bactérias, dos vírus e das doenças. E aí não tem jeito. E aí, vou lavar aqui novamente. Olha a diferença. Lavar também aqui internamente, ó, a sujeira que tem. Esfrega bem, sempre fica uma sujeira ou outra. Segurar aqui por enquanto. Depois eu vou colocar para ela ficar um pouquinho de molho com água sanitária também, para ela ficar aqui emergindo e aí matar algumas bactérias também. Agora aqui o comedouro, a situação.
E aí também uma informação interessante que a gente tem de alimentar com ração balanceada pelo menos uma vez ao dia, né? E sempre a gente tem que estar com a vassourinha, pode ser até aquelas vassouras mesmo de varrer casa. A gente tira o suporte, né? Fica só com a vassourinha mesmo. E aí a gente vai varrendo o resto de ração, para que não fique acumulada uma ração de 2 dias, porque aí não dá certo, né? Vai compactando, vai umedecendo a ração ali, até que vira um ambiente propício para a bactéria também. Então a gente sempre tem que estar limpando. E aqui, como a gente pode ver, tem muito tempo que não foi limpo. E aí tem que passar aqui também. Tudo cheirinho. Por dentro. Percebeu que ainda precisa mais de limpeza? Refaz. Não adianta também fazer um trabalho meia boca não, tem que ter paciência. E nas extremidades aqui, e esfregar bem. Se precisar de uma escovinha também, pode utilizar, mas eu creio que a bucha da cama. E aí, ó, como vocês já podem observar como tá por dentro, como tá aqui, ó. Algumas partes é porque já tá bem danificada do sol mesmo. Mas no que se refere a lima, sujeira, já se fez a retirada aqui, ó. É a casa de aranha. Pronto, só para certificar que saiu tudo. E agora a gente vai preparar uma solução para deixar de molho com água sanitária para fazer a esterilização. Vou tirar um pouco da bactéria aqui, já está secando. Eles já estão limpos. O outro coxo que está lá dentro a gente também vai pegar, vai dar uma limpada e logo vocês vão acompanhar mais um processo. Então aqui a gente tem mais ou menos um copo de água sanitária, né? Copo de extrato mesmo, aqueles copos normais. E a gente vem e pode estar colocando em 7 a 8 litros de água. Mistura, pode misturar com a mão mesmo. Vem aqui e coloca aqui no bebedouro. E no comedouro também. Pode jogar bem, não tem problema não. E aí aqui a gente vai deixar na base de uns 20 minutos para estar desinfectando ainda mais algumas bactérias, alguns fungos que a gente não conseguiu retirar apenas com a lavagem de água e sabão, tá bom? E aí vocês já podem observar ó, a diferença muito grande da limpeza, né? Já dá uma harmonia muito grande, coisa simples que a gente pode desenvolver. Enquanto a gente vai deixando aqui passar esse momento de dar uma esterilizada, a gente vai ali para a área do piquete. E aqui, gente, vocês já podem observar a diferenciação, né? A diferença que está do ambiente anterior para esse ambiente. A gente aqui com auxílio de pá, enxada, né, carrinhos e tudo mais, vassouras. A gente fez uma limpeza aqui de tirar os excrementos, né? Varreu bem aqui
E olha a diferença que tá, né? Do que era antes e pro que tá agora. E a gente também tem um intuito, a gente já tirou aqui os materiais para fazer a limpeza, como vocês já viram. E aqui a gente também tem o intuito de falar um pouco sobre a questão dos piquetes. Aqui tem uma área, tem aqui esse buraquinho aqui, essa passagem, dá acesso das aves a esse local aqui, que também está cercado, aqui do lado de fora. E aqui a gente está com piquete, né? Essa área aqui do piquete que está aqui do lado. E aí a gente pode notar que tem um acúmulo muito grande de sujeiras também, alguns excrementos que saem aqui. E se fosse até uma questão da gente estar utilizando alguns materiais que são tirados daqui, se não tivesse a presença de plásticos e outras coisas não degradáveis, né? A gente poderia estar utilizando aqui, inclusive, o esterco para fazer a composteira, né? Um local um pouquinho afastado do aviário. Inclusive, o esterco de galinha é o mais nitrogenado que existe. É um dos melhores para a questão de adubação de hortas e de fruteiras. E aí a gente poderia estar utilizando nessas limpezas semanais, estar colocando num lugar para estar utilizando esse esterco para estar estercando uma palma, inclusive a palma que tem aqui, para estar melhorando a questão da lavoura, tudo mais, adubação das roças, né? E aqui nesse piquete seria interessante fazer uma limpeza também, dar uma capinada legal. Já tem umas palmas, mas plantar umas graminhas, né? Fazer uns ninhos também, poderia fazer uns ninhos aqui fora. Até aqui nesse aviário também há muita falta de ninho, né? Aqui é para dupla aptidão, normalmente é para pôr os ovos e para questão de finalidade de corte também. Mas poderia ter alguns ninhos que facilitassem, despertassem também a vontade das galinhas porem, né? A questão também delas estarem melhor aconchegadas, um local melhor para elas dormirem. E assim, consequentemente, elas estariam melhor e produzindo mais. E aí aqui no piquete poderia estar jogando algum resto de alimento também, algumas palhadas, para não ficar só um local em que elas vão praticamente pastejar e caçar algum tipo de mato, né? Então o piquete também seria uma boa alternativa, que poderia ser mudado e que assim iria viabilizar muito a questão da produção. Com essas práticas simples. A gente observou que nada do que a gente fez aqui foi algo muito estrondoso, né? São coisas simples que a gente pode desenvolver. A gente agora vai passar para outra experiência de aviário. E aqui a gente está tendo a campândula, que foi feita de forma artesanalmente, né? Com bacias já utilizadas, pedaços de madeira e arames, né? Aqui tem a questão que fica a lâmpada. E aqui é para principalmente pintinhos na fase de cria, né? Os pintinhos pequenos, que normalmente eles precisam de mais calor. E também é interessante sempre ter luz nos aviários, porque as aves, quando elas tendem a ter temperaturas muito frias, a produção de ovos ela diminui bastante, tá bom, pessoal? Quanto mais luz elas têm, elas comem de noite, elas comem de dia. E a questão da temperatura influencia muito. Muitas das vezes as pessoas ficam perguntando, mas no frio minhas galinhas não põem. A questão da temperatura. E aí mesmo que não tenha campândula, que aqui é mais para os pintinhos, mas é sempre interessante ter no nosso aviário a questão da lâmpada, para estar esquentando e assim tá fazendo com que elas tenham um ambiente melhor de produção, como a gente sempre fala. E aqui a gente vai dar uma limpezinha primeiro, né? E logo depois a gente vai estar colocando aqui a questão da cama aqui do aviário, né? E aí normalmente a cama, muitas pessoas elas usam o pó de serraria, né? Só que aqui a gente está usando um material mais alternativo, que é a questão da palha do feijão. A gente pegou a palha e simplesmente passou na forrageira, sem nenhuma lâmina mesmo, e aí ela fica aqui nessa espessura. E aqui a gente pode usar normalmente. Aqui a gente conseguiu pouca palha, vai ficar uma camada mais fina, mas aí se vocês conseguirem mais palha, vocês podem colocar mais e fazer uma maior distribuição no aviário de vocês. E a palha, a cama, ela tem diversas propriedades, né? Tanto para a questão de melhorar a questão do atrito das aves, das patas das aves com o chão, né? A questão também do acesso à amônia, porque a amônia, ela é obtida através da questão da urina, né? Que é a ureia.
E aí, quando ela passa num processo de envelhecer, quando tem muita urina das aves, ela começa a ficar um cheiro muito forte da amônia, que faz com que as aves elas tenham problemas respiratórios também. A questão da poeira também. E parte das doenças que atingem as aves vem do sistema respiratório, pelo menos as que tendem a ser piores, né? A questão de pneumonia, broncopneumonia, a questão do tifo, a questão da boba aviária e dentre outras. Então, a cama facilita bastante isso. É claro que tem os manejos, né? Não é porque eu vou usar a cama aqui que eu vou deixar um mês, 2 meses. O ideal é 15 dias, 18 dias, né? Então, agora a gente vai fazer uma solução para desinfectar, né? Até a questão de pragas, de endoparasitas, a questão de bactérias e fungos, algumas sujeiras que possam estar aqui, que a gente passando a vassoura aqui, a gente normalmente não tira. E uma dessas substâncias que a gente usa aqui é o cal, de fácil acesso. O cal virgem, ele é normalmente utilizado em construções civis, mas nas questões de instalações agropecuárias, ele serve muito para essa função de desinfectar o ambiente, né? De fazer essa limpeza, de fazer essa desinfectação dessas pragas e tudo mais, das doenças, né? De algumas doenças. O cal virgem, ele também é muito utilizado como pé-dilúvio. Ali na entrada do aviário, nas entradas das instalações, pode ser aprisco também, outras instalações. A gente normalmente faz um local em que pode ser colocado o cal virgem. Assim, a questão do pó, como ele normalmente vem, ou então diluído em água, né? Que é para quando a gente chega, principalmente questão, inclusive eu, que vim de outro aviário, né? Através das fezes e de dejetos que eu trago na minha bota, eu posso estar trazendo algum tipo de bactéria. Ou bactéria da rua, ou fungo da rua. E aí, quando eu passo por essa solução que eu piso no pé-dilúvio, né? Eu acabo desinfectando meu material, né? Minha bota, no caso, como também pode ser uma via de transmissão de doenças. E aqui, nesse caso, a gente vai usar o cal virgem, em imersão à água, diluído na água, né? Mais ou menos aqui na proporção de umas 100 a 200 gramas para uns 8 litros de água, a gente vai diluir. E depois, com o acesso de uma bucha, de um pincel grande, a gente vai estar passando aqui nas extremidades e nas paredes. Mas essa daqui é uma atividade muito simples. Ao longo do vídeo vocês vão observar como fazer, como eu vou misturar e como desenvolver esse processo aqui que ajuda bastante. Depois de termos passado uma demão, né, do cal virgem com a água aqui nas superfícies, né, nas pilastras e nos cantos aqui, a gente vai estar utilizando o cal, ele em forma de pó, né. O cal, ele é normalmente utilizado nas construções civis, mas ele também deve ser utilizado nas construções agropecuárias e nas instalações. Aqui, a gente vai estar utilizando ele agora para estar espalhando aqui no chão, né, no piso grosso e também nos cantos também. Então, vamos seguir e vamos analisar todos os processos. E aí, nesse sistema, a gente vai colocando aqui nos cantos. Vai passando bem mesmo, sem dó. Dando atenção aos cantos. No meio a gente pode jogar de forma mais desordenada, mas principalmente nos cantos aqui a gente tem que dar uma atenção.
Aí agora a gente vai estar passando e colocando a cama com a palha por cima desse material agora que a gente colocou no calvígio. Ah não, pessoal, desculpa. Antes disso, a gente vai estar utilizando uma vassoura de fogo, né? Essa vassoura de fogo, ela pode ser feita com palhagens, principalmente de licorizeiro, que é a que a gente tem aqui. A gente vai colocar fogo nela e vai acabar passando nas superfícies também, com o foco de estar queimando algumas bactérias e dentre outras infecções. E logo após a gente vai estar colocando a cama do aviário, tá bom? Então é outro processo que a gente vai fazer bem simples. Agora eu vou pegar as palhas e vou passar aqui. E depois eu vou estar colocando a cama do aviário. E aqui nesse sistema a gente botou fogo em algumas palhas, né? Em uma só. Tentamos botar em duas, mas faz um fogo muito grande. E aí é interessante deixar só em uma mesmo. E assim a gente vai passando nas paredes, nas superfícies. Aqui a gente poderia estar usando maçarico, só que o maçarico, como eu vou estar mostrando para vocês, ele requer um bujão, né? Aqui o bujão está saindo a R$100 e muitas pessoas não tem como estar pagando por esse bujão para fazer esse processo. Então, essa palha aqui sendo utilizada, ela tem a mesma função, né? Tá passando ela pelos locais, ó. E aí se torna também a mesma questão da vassoura de fogo. A gente pode fazer isso também com a palhada, quando tem a cama do aviário, só que a gente sempre tem que ter cuidado de deixar uma distância, né, pessoal? Porque senão a gente toca fogo em tudo. Aqui a gente tentou usar já 2 palhas e o fogo ficou grande, então imagine ele tendo material para queimar, né? Aí faz a combustão e aí pode causar problemas. Então o ideal é só usar mesmo uma palha de licorizeiro ou de coqueiro, né? E deixar aí numa distância mínima da superfície do chão. E ficar passando no aviário inteiro. E assim você consegue desenvolver o trabalho. E tomar muito cuidado para não chegar a se queimar, tá? Se manter afastado, pegar uma palha grande e aí ficar nesse processo. E aí, pessoal, sempre tende a cair algumas palhas aqui, ó. Até que queima, né? E aí já é o momento da gente espalhar com a vassourinha mesmo de velane, vassouras que a gente tem de varrer o terreiro. Já espalhar e tirar esse acúmulo das palhas que ficou da queima da vassoura de fogo. Aqui a gente vai estar espalhando a cama. E aí, minha terra, como é que a terra tá fazendo aí? Marrom. Então, gente, essa cama aqui foi feita da palha do feijão já seco. A gente tá num período aí que o pessoal tá tirando muito feijão de arranca, né? Como a gente costuma dizer. E normalmente a gente, como eu já citei, usa mais o pó de serraria, né? Pó de serra, como o povo costuma dizer. E a gente pode estar utilizando dessa alternativa aqui. Tem outras palhagens, tem a palhagem de arroz, que o povo usa muito, mas é na região que tem arroz. Como a gente não tende a ter arroz, uma das alternativas que a gente pode estar usando é a do feijão. Usam a do pau de rato, quando está seco, né? Passa na forrageira e aí vai dispersando por todo o aviário. Aqui a gente já está com a cama posta, né? Aqui é só um compartimento, mas pode desenvolver para todos. Aqui o período de colheita, as pessoas não tiveram tanto assim de feijão, né? Mas as palhas elas conseguem render bastante.
Ainda mais quando passa na forrageira, elas ficam bem finas. Então é uma ótima alternativa a um baixo custo, né? Com material que a gente está tendo bastante. Tirou aqui, pode estar colocando numa composteira, como eu falei, no vídeo anterior. E aí de fácil acesso. As práticas que a gente utilizou aqui foram muito simples. É claro que também ainda tem algumas plantas fitoterápicas que, se a gente quiser colocar na água e para ajudar a limpar os coxos e tudo mais, a gente pode desenvolver, né? Inclusive, em um dos vídeos dos canais tem algumas plantas fitoterápicas utilizadas no controle de verminoses e de doenças de aves. Se vocês puderem dar uma passada aí nesse vídeo para vocês complementarem com esse que a gente fez sobre o manejo de instalação, será muito válido. A gente termina aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado bastante dos conteúdos. Aqui o agricultor, com as suas condições, ele já desenvolve um bom trabalho, ele já faz uma limpeza mais frequente das instalações. Então, antes de tudo, eu creio que vocês observaram que são práticas muito simples para desinfetar materiais que a gente usou, como bucha, como água sanitária, como uma palhagem, como a questão do cal. Pode servir de várias formas. A gente normalmente tem em casa, né? São práticas simples que vocês podem desenvolver. Espero que vocês tenham gostado bastante. E agora é seguir, dá uma olhadinha nos vídeos que tem aí no canal. E qualquer dúvida é só perguntar. E no mais, a gente se encontra na próxima. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia,